Nesta manhã de terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026, o que está acontecendo nos bastidores de Brasília tem um peso que a grande mídia prefere ignorar completamente, mas na prática pode se tornar o ponto de virada definitivo do debate sobre anistia, dosimetria penal e liberdade para aqueles que a direita brasileira chama de presos políticos. Aqui é o Brasil em linha reta, eu sou Augusto Linhares, e atenção máxima. O que eu vou te mostrar agora não é teoria conspiratória, não é achismo. São movimentações reais, oficialmente registradas e protocoladas, cruzando o Senado Federal, Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, um fato internacional absolutamente explosivo que mudou o jogo. A Venezuela abriu uma porta institucional de anistia política e começou a soltar nomes importantes da oposição. E é exatamente aí que o jogo político muda completamente de patamar. Porque quando um país da nossa região sul-americana começa a usar oficialmente o termo reconciliação nacional, quando a máquina política venezuelana chama a anistia de saída institucional necessária, isso contamina todo o ambiente político regional, isso vira argumento diplomático poderoso, isso vira pressão internacional crescente, isso vira comparação absolutamente inevitável entre os países. E hoje, nesta manhã de terça-feira, a comparação já está sendo feita intensamente nos bastidores do Congresso Nacional, só que longe das câmeras da grande imprensa brasileira. Nos últimos dias, a Venezuela viu sua Assembleia Nacional avançar concretamente com um projeto de lei de anistia política em votação inicial aprovada, e ao mesmo tempo houve libertações confirmadas de opositores do regime, com confirmação oficial de familiares diretos e entidades internacionais de direitos humanos monitorando o processo. Em paralelo aqui no Brasil, o assunto anistia política deixou definitivamente de ser apenas conversa de rede social e virou peça legislativa oficial com carimbo do Congresso, com número de protocolo, autoria identificada e tramitação ativa. O Senado Federal autuou formalmente um novo texto legislativo, o projeto de lei número 32 de 2026, de autoria do senador Espirião Amin, com foco direto e explícito em anistia ampla para processados e condenados por manifestações políticas relacionadas diretamente aos eventos do 8 de janeiro de 2023. E aqui está o detalhe político crucial que quase ninguém na grande mídia trata com a gravidade institucional devida. Isso não nasce do nada, isso não é um projeto isolado ou aleatório, isso nasce de uma sequência estratégica coordenada. Primeiro movimento. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto legislativo que mexe diretamente na dosimetria das penas aplicadas aos condenados do 8 de janeiro, com votação numericamente expressiva e ampla maioria, e o próprio texto legal foi apresentado oficialmente como algo que poderia reduzir significativamente o impacto penal sobre as condenações pesadas, ligadas diretamente àquele episódio histórico. Segundo movimento. O Senado Federal aprovou na sequência o chamado Projeto de Lei da Dosimetria Penal e encaminhou imediatamente para a sanção presidencial. E quando houve reação política forte do Poder Executivo tentando barrar, o tabuleiro legislativo respondeu rapidamente com um terceiro movimento ainda mais ousado. Amin trouxe à mesa uma proposta legislativa mais direta, mais frontal, mais definitiva. Anistia política completa. Isso é movimento coordenado estrategicamente? Oficialmente, ninguém do Congresso chama assim publicamente, mas na prática legislativa é claramente uma esteira progressiva. Redução formal de pena, mudança radical de regime prisional, anistia política total. E nesta manhã de terça-feira, é exatamente isso que a direita parlamentar trabalha intensamente para consolidar institucionalmente. Agora eu quero que você segure essa informação com firmeza total, porque ela amarra o roteiro político inteiro que eu vou te mostrar. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está no centro absoluto desse debate nacional, porque foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão. E há uma disputa política completamente aberta sobre caminhos legislativos alternativos que reduziriam drasticamente ou reconfigurariam totalmente as consequências penais severas desses crimes julgados. E, ao mesmo tempo, há um pano de fundo emocional devastador que virou símbolo nacional de injustiça para a direita. A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos
O caso emblemático da frase "perdeu Mané", escrita na estátua da Justiça em frente ao Supremo. E uma condenação judicial que chocou profundamente parte significativa do país. 14 anos de prisão em regime fechado com recurso sumariamente negado por decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Você pode concordar ou discordar completamente dos atos praticados naquele dia, mas a pergunta política que a direita brasileira joga estrategicamente e que cresce exponencialmente nos bastidores do Congresso é simples e politicamente devastadora para o sistema. Qual é exatamente a proporção justa? Qual é o critério técnico aplicado? Quem paga mais caro institucionalmente e por que exatamente? E é aqui que o exemplo internacional da Venezuela entra como gasolina pura no debate. Porque quando a imprensa internacional noticia amplamente que um país vizinho sul-americano está falando oficialmente em anistia política, restauração completa de direitos civis e soltura imediata de opositores presos, a direita parlamentar brasileira olha atentamente e questiona: se lá eles estão vendendo midiaticamente isso como reconciliação nacional necessária, por que aqui no Brasil tudo é tratado institucionalmente como absolutamente irrecuperável e imperdoável? E atenção redobrada. Isso não é só conversa informal de bar político, é estratégia deliberada de narrativa institucional. No Brasil, quem controla efetivamente a pauta legislativa da Câmara dos Deputados tem nome e sobrenome oficial. Hugo Mota, presidente eleito democraticamente para o biênio 2025/2026. No Senado Federal, a cadeira central de comando é ocupada por Davi Alcolumbre. Se você quer realmente entender o que ninguém da grande mídia percebeu ou quer te contar, é aqui neste ponto. A anistia política para avançar concretamente não depende só de discurso inflamado. Depende fundamentalmente de agenda legislativa, de prioridade de pauta, de costura política nos bastidores. E a direita parlamentar tem um incentivo político enorme para empurrar isso publicamente como pacificação nacional necessária, justamente porque 2026 é ano absolutamente decisivo eleitoralmente. E é por isso que ainda nesta manhã de terça-feira existe uma leitura política recorrente circulando intensamente nos bastidores do Congresso Nacional. A pauta da anistia política não é um ato legislativo isolado, é uma ofensiva estratégica em múltiplas camadas coordenadas. Camada número 1. Reduzir tecnicamente as penas aplicadas, facilitar burocraticamente a progressão de regime, descomprimir politicamente o sistema prisional. Camada número 2. Apresentar formalmente anistia política total, com texto legislativo novo e juridicamente limpo, tramitando no Senado Federal. Camada número 3. Criar deliberadamente um ambiente moral favorável, comparando estrategicamente com cenários políticos internacionais similares. E sim, a Venezuela está sendo usada taticamente como exemplo comparativo por conveniência política imediata, mesmo por parlamentares que não simpatizam minimamente com o regime autoritário de lá. E aqui vai o ponto politicamente mais incômodo para muita gente do establishment. A grande mídia tradicional até noticia superficialmente a tramitação legislativa, mas raramente enquadra isso jornalisticamente como movimento político organizado, como pressão real institucional, como queda de braço histórica entre poderes. E quando enquadra editorialmente, é quase sempre numa moldura narrativa que deslegitima completamente o debate, antes mesmo de ele começar publicamente. Aqui no Brasil, em linha reta, a gente faz diferente. A gente observa friamente a engrenagem institucional funcionando. Agora eu vou colocar o dedo na ferida institucional mais profunda. Quando você tem Bolsonaro condenado a mais de 27 anos de prisão, mantido em sistema prisional com todas as restrições, com notícias constantes sobre disputas judiciais em torno de condições carcerárias e pedidos formais de prisão domiciliar. E ao mesmo tempo você tem uma mulher brasileira comum, sem cargo público, sem mandato, símbolo popular de um ato político de protesto, com condenação penal pesadíssima de 14 anos e recurso judicial sumariamente negado. E no exterior, você tem um país vizinho anunciando publicamente e avançando concretamente com uma anistia ampla para protestos políticos e críticas ao poder estabelecido. O que nasce inevitavelmente disso
É um campo político perfeito para uma palavra que assombra Brasília inteira: precedente. Não precedente jurídico direto e automático, porque cada país é soberano e tem seu próprio sistema legal, mas precedente político poderoso, precedente psicológico coletivo, precedente narrativo irresistível. E narrativa política em ano pré-eleitoral é arma letal. E é por isso que nesta manhã, o que está debaixo dos panos institucionais é o seguinte cenário: a direita parlamentar quer transformar estrategicamente o tema anistia em um corredor legislativo inevitável, não como perdão moral a crimes cometidos, mas como correção técnica de excessos judiciais, reconciliação necessária, pacificação nacional urgente. E os adversários políticos querem desesperadamente impedir que isso ganhe esse nome socialmente, porque sabem perfeitamente que quando vira oficialmente pacificação, quem vota contra vira automaticamente inimigo público da paz social. A disputa real não é jurídica, é pelo vocabulário político. É por isso que o projeto de lei no Senado foi apresentado cuidadosamente com linguagem técnica de manifestações de caráter político ligadas aos eventos do 8 de janeiro. E é por isso que o debate sobre dosimetria penal foi tratado midiaticamente como ajuste técnico, proporcionalidade, regra de aplicação de pena, e não como anistia política logo de cara no título. Isso é engenharia política pura. E se você quer realmente entender retenção de poder institucional, você tem que olhar atentamente para isso. Agora eu vou te dar o loop político que muita gente vai ignorar completamente e você não vai ignorar de jeito nenhum. A Venezuela avançou institucionalmente com um caminho formal de anistia política, e as solturas de opositores continuam acontecendo com números ainda disputados entre governo e entidades. No Brasil, a tramitação de medidas legislativas que aliviam significativamente o peso penal do 8 de janeiro já existiu, já passou por votações parlamentares importantes e abriu espaço institucional para um projeto de lei de anistia política novo e amplo. A pergunta que está circulando intensamente nesta manhã nos corredores do Congresso é uma só e direta: o Brasil vai aceitar politicamente a anistia como solução institucional necessária ou vai dobrar a aposta na punição máxima como recado institucional definitivo? Porque se dobrar a aposta punitiva, o conflito político com a opinião pública de direita não diminui minimamente, ele aumenta exponencialmente. E se aceitar a anistia política, a reação institucional também vem pesada, com ações diretas no Supremo Tribunal Federal, com pressão diplomática internacional, com guerra de narrativa midiática, com ruptura total de alianças partidárias. Qualquer caminho escolhido tem custo político altíssimo, e é por isso que a sensação generalizada em Brasília é de decisão institucional iminente. Eu encerro com o que interessa ao patriota que quer entender o jogo real de poder. A direita parlamentar não está apenas torcendo passivamente pela anistia política, ela está trabalhando ativamente pela anistia em etapas legislativas, com projeto formal, com voto garantido, com pauta priorizada e com narrativa construída. E enquanto muita gente discute apenas manchete sensacionalista, o que decide realmente o destino disso tudo é quem pauta, quem relata, quem articula nos bastidores e quem aguenta a pressão institucional. Agora me diga com honestidade total, e eu quero você aqui nos comentários. Se a Venezuela avança institucionalmente com anistia política e solta opositores presos, e o Brasil mantém penas duríssimas para casos simbólicos como o Perdeu, Mané, e para figuras centrais como Bolsonaro, isso é justiça na medida certa, ou é um recado político que já passou absurdamente do ponto? Comente aqui embaixo: anistia já, oposição total, ou punição máxima. Deixa o like, compartilha urgentemente e se inscreve no canal Brasil em Linha Reta, porque a verdade não vai se contar sozinha.